Meus irmãos, minhas irmãs, Pai do Senhor Jesus, espero que todos estejam bem, felizes, com fé, esperança e uma expectativa da volta de Jesus para muito em breve, né? Graças a Deus. Claro que todos somos bem-vindos aqui à casa do nosso Pai para estarmos nos congregando, reunindo como igreja do Senhor, povo de Deus, também adorando a Deus, como de fato Ele deve ser adorado mesmo, mas sobretudo também para aprendermos um pouco mais, né? Alguma verdade revelada por Deus na sua palavra. Nós vamos crescendo aos poucos, né? Que a vereda do justo é como luz da aurora, e vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Então, cada dia um passo, né? Um avanço em direção de conhecermos melhor o Senhor e a sua vontade. Espero que hoje, pelo menos um ensino, um aprendizado, uma palavra, né, se revele nova para você. Porque Deus sempre tem uma palavra nova para o seu povo, né? Nós estamos caminhando, né, para o encerramento dessa série de lições, hoje já de número 10, num total de 13, sobre os atributos de Deus, né? Aspectos da natureza divina, que estamos estudando tão bem, né? Cada ministração aqui, cada aula, melhor do que a outra, né? E embora o Itamar diz, fica à vontade, a gente fica mesmo, porque estamos na dependência do Espírito Santo. Graças a Deus pelos bons mestres, boas mestras, né? Que nós temos aqui. Meus irmãos, hoje vamos tratar, estudar 3 aspectos da natureza de Deus, revelado na Bíblia. Está aqui: a sabedoria de Deus, a transcendência de Deus, a imanência de Deus. Claro que esses termos, transcendência e imanência, eles não estão na Bíblia, né? A primeira pessoa que usou essa expressão, imanência e transcendência, foi o filósofo Platão, não é? Que firmou a tese de que havia esses 2 polos, né? Um material, um imaterial. Sempre esse filósofo usava muito o contraste, né? Para explicar uma realidade. Então há uma realidade material e uma realidade imaterial. Santo Agostinho era muito defensor mais da transcendência, né? São Tomás de Aquino estava estudando, que era mais defensor da imanência. Vamos chegar lá. Então, para falar sobre isso, tem que ter muita sabedoria. Vamos começar pela sabedoria primeiro, né? A sabedoria de Deus. Olha, irmãos, Deus não é apenas um Deus onisciente, que já estudamos aqui, né? Deus não é apenas um ser onisciente, que sabe tudo, que conhece tudo. Ele é um Deus que sabe aplicar tudo que Ele conhece. Quantas pessoas têm conhecimento, mas não têm a sabedoria para utilizar o conhecimento que Ele tem? Deus é onisciente e Deus é sábio. Então vamos estudar e ver como essa sabedoria de Deus se revela. Porque Deus não tem sabedoria. Deus é a própria sabedoria. Ele é a própria sabedoria. Então, essa sabedoria de Deus, ela já se revelou na criação, né? Tudo que existe aí mostra como esse Deus nosso é um Deus sábio. Hoje e sempre, né? Causa admiração. Tudo que Deus fez, tudo que Deus criou.
A gente sempre fica contemplando, e os estudiosos, os sábios do mundo, estudando, pesquisando, e sabe perfeitamente que há por trás disso um sábio que criou todas as coisas, né? Se você olhar lá em Eclesiastes capítulo 9, veja como Deus criou com sabedoria todas as coisas. E a sabedoria se personificou lá no Eclesiastes 9. A sabedoria fala, se tornou uma pessoa. Ela diz: olha, quando Deus colocava os fundamentos da terra, eu estava lá. Ela acompanhou, né? A sabedoria, eu estava lá. Quando Ele criou os luminares, as nuvens, criou todas as coisas, eu estava presente. Então, a sabedoria de Deus se revelou, se manifestou e se manifesta desde sempre através da criação de Deus. Deus fez com sabedoria. Se Deus não fosse a própria sabedoria e tivesse sabedoria, claro que não teríamos essa beleza da obra criada. Mas, reforçando aqui, e eu posso até de forma introdutória ler aqui em Provérbios, acho que é Provérbios capítulo 9. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, antes de suas mais antigas obras. Deus desde sempre foi sábio, né? Desde sempre. E a sabedoria está dizendo: eu estava com Ele desde antes das suas mais antigas obras. Desde a eternidade eu fui ungida. Desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismo, fui gerada. Isso é a sabedoria falando. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda Ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando Ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, né? Quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não traspassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com Ele e era seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante Ele em todo o tempo. Aleluia. Veja o testemunho da própria sabedoria a respeito de Deus, né? A respeito do Senhor. A sabedoria de Deus é a sua perfeição natural. Deus não esforça para ser sábio. Não. Foi colocado alguns versículos aqui, o Salmo 104, versículo 24. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. Jó disse: com ele está a sabedoria e a força, conselho e entendimento tem. Paulo afirmou: ao único Deus sábio seja dada glória por Jesus Cristo para todos sempre, amém. E Daniel, profeta, falou: bendito seja o nome de Deus para todos sempre, porque Ele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, Ele remove os reis, Ele estabelece os reis, Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Então, a sabedoria de Deus, ela se manifesta na criação e também no plano de redenção. Em Efésios, Paulo fala muito bem sobre isso, né? Sobre como Deus traçou tão bem, não só o plano criador, mas agora o plano redentor. Um plano bem elaborado, bem traçado, perfeito, sem observação, sem nenhuma análise da parte humana que encontre um defeito no plano salvador. O diabo tenta encontrar uma falha para mostrar que Deus não é justo, para salvar o pecador, mas o plano de Deus é perfeito, o plano redentor de Deus. O diabo não contava com essa, e nem o mundo, mas Deus tinha esse plano redentor. Paulo vem falando sobre isso, a respeito de Israel, no capítulo 11 da carta aos Romanos, né?
quando ele fala que Deus colocou Israel de lado, até que a plenitude dos gentios entrem, até que Deus levante a igreja, e através da igreja manifesta a sua multiforme sabedoria, as várias formas da sabedoria de Deus. Mas Deus não rejeitou o seu povo, porque os dons de Deus são sem arrependimento, dizia Paulo a respeito de Israel. Deus vai tratar agora com a igreja, e quando estiver pronta essa igreja para ser arrebatada, e for arrebatada, Deus volta a tratar com Israel. Assim todo Israel será salvo. E Deus encerrou todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Aí ele só expressa uma coisa: profundidade das riquezas, tanto da ciência como da sabedoria de Deus. E ele ficou abismado, né? Ao ver como esse Deus sábio trabalha tão bem, né? E esse é o nosso Deus, né? Agora, meus irmãos, ele foi falado aqui muito que os atributos de Deus, alguns são comunicáveis, né? Outros não. Deus quer comunicar a sabedoria dele para o seu povo. Ele quer que o seu povo seja sábio como ele é sábio, né? Ele quer comunicar isso a nós. Por isso que Tiago falou: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. E é a sabedoria que vem do alto. Não é a sabedoria mundana, né, diabólica, terrena, não. Deus dá a sabedoria dele, que é pura, pacífica, moderada, né, que ajuda a pessoa a ser vencedor. Deus quer distribuir a sabedoria e tem feito isso. Agora, algumas pessoas, irmãos, vamos ser honestos, parece que no dia que Deus falou: entre na fila, que eu vou distribuir sabedoria, ele saiu da fila. Quanta gente, mas que falta de sabedoria. E aí, irmão, você ficou na fila até Deus colocar a mão na sua cabeça ali, te ungir, ungir com a sabedoria dele? Ou saiu da fila? Se a mulher sábia, né? Se tem a mulher sábia, porque tem a tola, né? A tola saiu da fila. Mas tem um homem tolo também, e tem muitos, né? Que não entrou na fila para receber a sabedoria de Deus. E Deus quer comunicar. Mas tem tempo hoje. Estamos falando que nós precisamos dessa sabedoria para agirmos como Deus age, né? Na criação, na redenção, em tudo você vê a perfeição de Deus. Deus quer que a gente seja assim também. Agora vamos pedir sabedoria, né? Vamos imitar pelo menos o rei Salomão, né? Que diante da oportunidade de pedir as coisas, ele não pediu as coisas, né? Senhor, me dá entendimento, conhecimento, sabedoria, para que eu possa entrar e sair, governar bem esse povo. Eu preciso de sabedoria. Qual foi a resposta de Deus? Como você não pediu riqueza, como você não pediu a morte dos seus adversários, que a gente ora muito: mata ele, né, Jesus? Mata ela, queima ele, Jesus. Como você não pediu a morte dos seus inimigos, e nem pediu riquezas, você pediu sabedoria. Eu vou te dar sabedoria, e por acréscimo, eu vou te dar também riquezas. Aleluia. E vou dar até a morte dos seus inimigos também. Você vai se dar muito bem na terra, muito bem na vida. Ninguém vai prosperar contra você, ninguém vai poder contra você. E olha que a sabedoria que ele recebeu, Deus compartilhou uma boa dose, né? A maior dose que Deus já deu para alguém é a sabedoria que deu para Salomão. Jesus falou: vocês ouviram falar da sabedoria de Salomão? Ah, sim, foi o mais sábio da terra até hoje, né? Está aqui um que é mais sábio do que ele, porque eu sou a sabedoria que estava com Deus quando ele criava todas as coisas. Era eu que estava lá. Alguém que é mais sábio. Então vamos hoje não apenas ouvir falar de um Deus sábio, mas também interessar, não é? Em termos essa natureza de Deus, né? Esse aspecto da natureza divina é a sua sabedoria. Hoje se busca muito conhecimento. Conhecer, 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 conhecer. E até a Bíblia fala do dom da palavra do conhecimento.
Mas ela na frente fala do dom da palavra da sabedoria. Esses dois dons têm que caminhar juntos: conhecimento e sabedoria, para que a gente possa parecer um pouco com Deus, né? Porque os dons de Deus são aspectos da natureza de Deus, os dons do Espírito Santo, né? É Cristo sendo formado em nós. Por isso que ninguém tem todos os dons, porque senão vira Deus, né? Já vi muito irmão e irmã falar: eu tenho todos os dons espirituais, os 9, né? Se você for contar ali, né? Mas a verdade é que não tem. Ninguém tem. Deus distribui a cada um como Ele quer, na hora que precisa, né? Agora, se somar aí, irmão, o dom que Deus deu para mim, que deu para você, que deu para você, que deu para você, aí tem todos os dons operando na igreja. É Deus operando através da igreja, né? As manifestações dos dons espirituais. Então, graças a Deus que o Senhor é a fonte inesgotável de sabedoria. Pode pedir com vontade mesmo, né? O segundo aspecto que nós temos que observar nesta lição de hoje é sobre a transcendência e a imanência. Talvez a melhor forma de estudar é caminhar com as duas, transcendência e imanência ao mesmo tempo, porque elas não são antagônicas, elas se completam, né? Os filósofos colocam como antagonismo para extrair uma realidade dali, mas para nós, tanto a imanência como a transcendência de Deus, elas se completam. Vamos ler alguns versículos aqui que falam sobre isso. Eu sei que todos estudaram, mas vamos ver aqui. Transcendência, o que é isso? É a qualidade ou estado de transcendente. Não, descobriu a América aqui, né? Não ajudou em nada. Conjunto de atributos do Criador que lhe ressaltam a superioridade em relação à criatura. A transcendência denota que Deus é um ser não pertencente à criação, que transcende a toda a matéria e a tudo que foi criado. Ele é independente e está nesse sentido separado da criação, haja vista existir antes da fundação do mundo. Então, um ser transcendente é que está acima, está além de tudo que foi criado, de tudo que existe. Hoje, um dos males que a gente percebe é que as pessoas estão deixando de crer, de aprender, de confiar, de saber que existe um Deus transcendente. A gente tem colocado muito Deus imanente, e ele de fato é, né? Ele é imanente e ao mesmo tempo ele é transcendente. É um Deus que está acima de tudo, acima de todos, né? O presidente já falou que Deus é acima de todos, de tudo, né? Olha lá, e ele não descobriu nada, a verdade é essa mesmo, né? Que Deus está acima mesmo de tudo e de todos. Essa é a verdade. Isso transcende. Ele existe independente da criação. Tem gente que acha não, que Deus precisa da criação dele para existir. Deus tem que fazer milagre, Deus tem que fazer para mostrar que Ele é Deus. Ele não precisa nada disso, né? Ele existe independente da sua criação. Se ele não tivesse criado nada, Deus é Deus. Ele já existia independente de tudo. Ele nem precisava fazer isso aqui não, para mostrar a glória e o poder dele não. Mas ele, a sua sabedoria ele fez, né? Na sua soberania ele criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Mas o nosso Deus, ele não está limitado aqui neste mundo. Ele transcende, ele está acima, ele existe, né? Conforme a palavra está dizendo o seguinte: Deus habita no alto e sublime trono. Ele está nas alturas. Nem os céus podem conter Deus. Nada pode conter o Senhor. Então, quando falamos em imanência e transcendência, esse versículo que foi colocado aqui de Jeremias explica tudo já, né? Sou eu apenas Deus de perto? Quer dizer, sou um Deus imanente, que sempre estou perto, que vivo no meio da criação?
que permeio a criação, que estou aqui, não abandonei a obra que eu criei, pelo contrário, eu estou junto de todos, né? Ou sou Deus também de longe? Quando o povo estava guerreando com Israel, perdendo todas as guerras contra Israel, falou: ó, vamos levar o exército, vamos atrair o povo de Israel para os vales, né? Porque esse Deus é o Deus das montanhas. No vale, ele não é Deus dos vales. Aí Deus falou: pode levar. Vou mostrar que eu sou o Deus dos vales e o Deus das montanhas. Deus vence no vale e Deus vence nas montanhas também. Aleluia! Então, o Deus da montanha é o mesmo do vale. O Deus imanente, que está perto de nós, junto da gente, nunca nos abandonou, é um Deus transcendente também. Temos que separar as coisas, porque senão esse Deus imanente fica Deus domesticado, parece que é um servo nosso, um diácono que está servindo a gente, um mordomo que serve, e a gente perde essa noção da divindade, do eterno, do excelso, do altíssimo, né? Do grandioso, do maior, do grande, do único, do ímpar, que é Deus. Porque tendo esse Deus, esse conceito de Deus, eu vou temer esse Deus, eu vou adorar esse Deus. Mas um Deus serviçal, eu deixo de temer, eu passo da ordem para ele, né? E quanta gente se atreve a isso, a dar ordem para esse Deus: faça, tem que fazer, eu mando, eu ordeno, pá. Essa é uma crença generalizada aí. Então, a transcendência de Deus apresenta Deus como ser acima da sua criação. Ele está além de sua criação. Ele é apresentado como Deus que está assentado no alto e sublime trono. A imanência de Deus, por outro lado, diz respeito ao seu relacionamento com o mundo criado, especialmente com o ser humano. Ele age de maneira ordinária, direta e indiretamente, e até intervém de modo especial na vida dos seres humanos, principalmente dos seus fiéis. Agora, nós devemos evitar sempre os extremos, né? Os polos. Tem que ter equilíbrio. Aqueles que colocam muito e trabalham muito e enfatizam muito só a imanência de Deus, correm num perigo. É o perigo do panteísmo, né? Quer confundir Deus com a criação, com a sua criação. Até fiz uma anotação aqui, que eu gostaria de estar lendo a respeito desse perigo que nós corremos. Que é um conceito que o panteísmo tem, né? Eles pegam muito a imanência de Deus e afirmam só a imanência de Deus, não um Deus transcendente. As coisas criadas são o polo material de Deus, afirmam eles. Aquela árvore, né? Aquele objeto, aquele ser ali, de certa forma é Deus. É um lampejo de Deus, é um pedaço de Deus. O polo material, as coisas criadas, é um pedaço de Deus. Muito cuidado com isso, né? Porque a transcendência de Deus apresenta um Deus acima de sua criação, além da criação, que vive independente dela. Não, Deus criou todas as coisas, então Ele não é criado. A natureza não é Deus. Por que tanta guerra hoje? Negócio de natureza, floresta amazônica, natureza daqui, animal, proteção de tudo. É porque lá no fundo mesmo esse povo crê é no panteísmo, não é? Toca num negócio qualquer, está tocando em Deus. Então, divinizando tudo. É certo que nós temos que cuidar daquilo que Deus fez, né? A natureza que Deus colocou o homem para cuidar da natureza, do jardim. Mas vai ficando uma filosofia, vai ficando uma pressão tão grande no mundo, não é? Sobre o ambiente, meio ambiente, sobre a natureza, que é exatamente o panteísmo. Querem vir a adoração. A adoração, e ai do besta que fizer algo diferente, ou falar algo diferente hoje no mundo. A pressão é muito grande, tá? É mais pressão do que o tratamento precoce.
Hã? Ninguém pode falar, pode ser uma médica estudada, sabe, mas se ela falar que chá de erva cidreira é bom, que burrice, né? Quando você está doente, irmão, e não tem remédio, remediado está, né? Não é? Você está com o negócio no sara, aí alguém olha, eu tomei não sei o que, foi bom demais, me manda para mim, né? E como nessa época agora a gente tem tomado tanta coisa, né? Não sei se vale, se não vale, mas eu vou deixar de tomar, quem sabe vale, né? Qual o problema? Se não fizer bem, mal não faz. Chá de limão, gengibre e não sei o que. Teve um pastor que tomou até criolina, né? Vai, tá. Olha, irmão, né? E vitamina D, e a gente fica no sol agora, está queimando tudo. Mas tem lá um princípio qualquer de verdade nisso. Qual o problema? Ninguém está falando que isso é cientificamente comprovado, não. Mas é experiência, né? Da avó, da mãe, de alguém que funcionou. Eu estava com a próstata bem aumentada, e alguém me ensinou um remédio aí, e eu tomei. Quando chegou no médico e fez o exame, diminuiu. Aí eu falei para ele aquele que o médico falou, esse fala que é bom, né? Eu não quis confirmar, né? Eu já vi falar que é bom, né? Quando disse, não foi isso, ele falou para mim, não foi isso, né? É o que eu quis dizer. Porque isso aqui não está comprovado, não tem comprovação científica, né? Então, tenhamos cuidado com esse negócio aí do panteísmo. Vamos estudar um pouquinho mais sobre isso. Quero que vocês leiam Isaías, capítulo 6, versos 1 a 5. Coloca lá, vamos ler a Bíblia aqui, é melhor. Fala em imanência e transcendência de Deus. Vamos caminhar com as duas juntas aqui. Olha lá, como Deus é imanente, está sempre presente conosco, e como Ele transcende acima de nós, distante, longe, né? Deus é Deus de longe também, né? Deus é Deus, está longe, está longe. Somente não alcança não, né? Onde está o céu? Eu fico imaginando, né? A ser verdade tudo que a ciência diz, e é verdade, né? Esses bilhões de estrelas, de galáxia, distância, 100 mil anos-luz, parece estar um cometa, um planeta tal, e a estrela tal está a 7 milhões de anos-luz, e Deus tem um trono acima disso. Está muito longe, né? Está muito longe, a mente não alcança. Deus está longe, mas ainda bem que Ele está perto, né? Olha a prova disso aqui. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Vi aonde? Deus assentado, irmão. Esse negócio estava longe, essa visão dele. Alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voava. Eu lembro do pastor Antônio Gilberto, que partiu para a eternidade, agora não tem tanto tempo, né? Nesse púlpito aqui, ou foi naquele outro lá, né? Foi no outro, né? Ele falando, irmãos, presta atenção nisto. Os serafins tinham 6 asas, mas só voava com 2. Tem gente que tem as 6 e quer voar com as 6, né? Vai devagar, meu irmão. Aleluia, quer chegar depressa demais, né? Com 2 voavam. Olha aqui. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Olha aqui, alto e sublime trono. Deus está lá na glória celestial, mas a sua glória encheu. Não, volta lá no 3, porque senão você acaba com o meu sermão. E clamavam uns para os outros dizendo, santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Olha, um Deus transcendente, alto e sublime, e um Deus imanente, a glória dele está na terra. Toda a terra está cheia da sua glória. Então é lá e é aqui e é lá, ao mesmo tempo. Esse é o nosso Deus. E aí a gente tem que desmaiar mesmo. Ai de mim, né, diante de uma grandeza dessa toda. Veja agora, Deuteronômio,
capítulo 3, versículo 24, acho que é mesmo. Vamos lá. Senhor Jeová, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, porque Deus há nos céus e na terra, que possa fazer segundo as tuas obras, segundo a tua fortaleza, que Deus há nos céus e na terra. Para alguns filósofos, só existe nos céus, para outros, só na terra, mas que Deus há, igual o Senhor, né? Tem Deus que só opera no céu, tem outros que só opera na terra, o Deus dos ares, né? O Deus dos mares. Nosso Deus é lá e cá, ao mesmo tempo. Veja agora, Isaías novamente, 57, o versículo 15. Porque assim diz o alto e o sublime, e o transcendente, né? Que habita na eternidade, cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também habito com o contrito e abatido de espírito. Contrito e abatido de espírito está aqui. Olha, irmãos, o Salmo 34 vai dizer o seguinte: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Esse anjo do Senhor ali, não é o anjo Gabriel, o anjo Daniel, o anjo, é o próprio Senhor, né? É o transcendente, que acampa ao redor e vira imanente ao redor dos que o temem. E por que ela acampa? Para livrar, para proteger. Deus é imanente, está sempre com a sua criação para proteger, para guardar. Mas se continuar no Salmo 34, né, vai dizer que todos têm que temer a Deus. Você não vai temer um Deus imanente, está aqui para te fazer o bem, te proteger, tudo. Você tem que temer esse Deus transcendente, eterno, excelso, maior, grandioso, glorioso, sublime. Temei ao Senhor todos os povos. Então esse Deus que está aqui, Ele está para nos abençoar, mas a glória dele permanece, né? Eu acho que vamos ler um outro ainda, de Isaías 55, 8 e 9. Olha quanto Deus é transcendente. Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Não se compara o Criador com a criatura, não se mistura, não é a mesma coisa. O próprio Deus está dizendo: meus pensamentos, meus caminhos são mais altos do que os vossos, do que a criatura. Não há por que você entrar pelo caminho do panteísmo, mas o outro polo que eu deixei de falar, que é o deísmo, né? Enfatiza muito a transcendência de Deus. Você cai no deísmo. O que significa isso? Já estudamos muitas vezes aqui. Creem que existe um Deus, mas um Deus que criou, que organizou, né? Que o panteísmo não fala que Deus é o Criador, Deus é o organizador. Deus organiza a criação, está aqui organizando. O deísmo é aquele que Deus criou todas as coisas, formatou tudo, organizou tudo, deu corda e voltou para o seu trono. E não quer tomar conhecimento se o relógio estragar. Você olha para aquele relógio lá, quem fez aquele relógio? Você não sabe, né? Você não conhece quem fez aquele relógio. Mas ele fez aquele relógio, está ali. Sumiu quem fez. Deu corda, ele está funcionando. Não, que Deus criou tudo, deu corda, funciona a natureza, os astros, tudo funciona bem. Mas Deus não está nem aí para a sua criação mais. Ele colocou leis naturais,
Ele organizou tudo. Agora, se estragar o relógio, Deus não vem socorrer. Muito ruim ter um Deus assim, né? Deus distante. Pode saber, meu irmão, quando você está em angústia, em sofrimento, em dores, em dificuldades, eu estou perto de você. Eu estou junto de quem tem um coração quebrantado e salvo o contrito de espírito. Senão você desespera, né? Deus não está nem vendo a minha dor. E tem crente que fala, Deus não está enxergando, não está vendo o meu sofrimento, Deus não está nem aí, Deus não está. Então você cai o quê? No deísmo, né? Ele está vendo a sua dor. Se nós formos lá para o livro de Êxodo, nós vamos encontrar Deus falando o seguinte. Primeiro, quando Israel estava sofrendo nas mãos dos egípcios, né, na escravidão lá, Deus fala com Moisés e diz: primeiro, eu estou vendo o sofrimento do meu povo. Olha como Deus falou, né? Eu estou escutando o seu clamor. Eu sei o que eles estão passando. Ouça isso de novo, irmão. Deus está vendo o seu sofrimento. Eu estou vendo o que eles estão passando. Eu estou escutando o clamor deles. E eu tenho conhecimento do estado que eles estão vivendo lá no Egito. Por isso que eu desci para socorrer. Aleluia. Esse é um Deus imanente. Está lá em cima vendo, mas não fica só vendo, né? Está sofrendo. Estava até vendo alguém falando que tem um corinho assim, Deus de perto e não de longe, né? Canta um corinho aí. Deus de perto e não de longe. Não, é Deus de perto e também de longe. Pode cancelar aquele corinho. Está longe, mas de longe ele está vendo. E ele desce para te socorrer. Deus desceu para tirar Israel do Egito, porque ele estava vendo, estava escutando e ele estava sabendo. Irmã, está doendo aí, Deus está sabendo que está doendo. Deus está vendo, Deus está escutando o seu clamor, e Ele vai descer para te ajudar. Ele vai te socorrer, porque o nosso Deus é um Deus presente. Perto está o Senhor, é o que a palavra de Deus vem nos dizer sempre, né? Louvado seja o nome de Jesus. Graças a Deus. Então, a transcendência de Deus significa que Ele é infinitamente superior à sua criação e não faz parte dela. Não faz parte dela. A transcendência de Deus revela que os seus pensamentos e caminhos são mais altos. A transcendência de Deus esclarece que Ele está nos céus e nós na terra. Agora, a imanência de Deus, a qualidade daquele que é imanente, a palavra quer dizer permanência, que persiste. É igual o pecado imanente, né? É o pecado residente, que mora no homem. Pecado imanente. Deus é assim. Deus permanece, Deus persiste, Deus mora por aqui. Ele é imanente. A imanência de Deus significa que Ele está presente dentro de sua criação. E a imanência de Deus diz que Ele realiza parte da sua obra por intermédio das suas criaturas. Isso é muito importante, né? Deus está presente aqui através da sua glória, mas Deus está presente através da sua igreja. É o corpo de Cristo na terra, e Ele faz as coisas acontecer através da igreja. Aliás, já foi dito aqui que Deus manifesta a sua multiforme sabedoria através da igreja. Mas não é só a sabedoria que é manifestada pela igreja, não. É também o poder de Deus que opera através da igreja. Através das coisas criadas, Deus está operando aqui. Deus está sempre operando. Aliás, a Bíblia diz que o Senhor é o Senhor dos exércitos, no plural. Deus tem vários exércitos, né? O exército de anjo, o exército que é a própria natureza, o exército chamado Israel, o exército chamado igreja. Senhor dos exércitos. E quando Ele precisa, Ele usa qualquer um dos exércitos. Vai lá a natureza, mostra para esse povo.
Hã? Vai lá, igreja, mostra a minha glória, o meu poder, a minha sabedoria neste mundo. Então a transcendência de Deus diz que sua obra, que Deus age também através das suas criaturas, e a imanência de Deus deve despertar-nos para um relacionamento. É possível isso, irmão? Aliás, irmão, o cristianismo, e nós sabemos que defende o seguinte: a maior manifestação da imanência de Deus foi exatamente na humanização de Jesus Cristo. Jesus é o Deus imanente, é o Deus que se tornou homem, que veio misturar com as suas criaturas, né? Comeu e bebeu com esse povo. Aleluia. Então Jesus Cristo representa exatamente esse Deus presente. Jesus voltou e falou: fica aí, Espírito Santo. Mandou o Espírito Santo ficar com a gente. Amém, glória a Jesus. Então longe de nós sai demônio do panteísmo, e sai também heresia do deísmo. Nosso Deus é um Deus de perto e é um Deus de longe. Ele está aqui junto de nós operando, mas Deus é tremendo, e deve ser tremendo nas assembleias dos santos. Nós temos que temer e tremer diante desse Deus grande e poderoso, que não é um serviçal de ninguém, mas Ele é Criador de todas as coisas, está acima de tudo e vai continuar assim. Nada altera a sua glória, o seu poder, a sua natureza. É esse Deus que eu tenho que adorar, que eu tenho que temer, tenho que saber que Ele existe. Você pode ficar em pé comigo? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos colocar isso na prática? É possível se relacionar com Deus. Pastor Samuel leu aqui o texto áureo, o texto da lição, né? Paulo lá no Areópago. A gente pode tocar na palavra da vida, né? João falou: nós tocamos na palavra da vida. Que coisa, né? Se tocar na palavra da vida, tocamos nele. Nele vivemos, nele movemos, nele existimos. Sua mão alcança agora, você pode tocar em Deus. Aleluia, o Senhor tocar em você agora. A glória dele encheu a terra, encheu a casa, né? Oh, que essa glória de Deus possa encher essa casa novamente, irmão. E quando a glória de Deus vem, a gente não para em pé, a gente desmorona diante da presença de Deus, da glória do Senhor. Não vi um único homem na Bíblia que teve uma visão de Deus que não caiu. Então tem que cair muita coisa em nós, né? Desmoronar esse orgulho religioso, desmoronar esse achismo nosso, desmoronar, achar que nós somos alguma coisa diante da glória de Deus. Eu já disse aqui um dia e quero repetir: a gente ensaia muito, como o filho pródigo ensaiou, né? Vou chegar na casa do pai e dir-lhe-ei. Que discurso bonito ele preparou, Itamar. Pai, pequei contra ti, pequei contra os céus, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas eu voltei para ser um empregado aqui na fazenda. Mas quando ele viu o pai, irmão, o que ele falou? O cara abriu a boca e falou: não terminou o discurso não. O pai já abraçou ele ali e o beijou, e ele ficou mudo, né? Tudo aquilo que ele ensaiou, a gente ensaia tanto. Quando chegar no céu quer falar para Jesus, quando chegar lá eu quero falar para Deus, você não vai falar nada. Quando você contemplar aquela glória lá, você vai dizer o que os serafins estão dizendo aqui: santo, santo, santo é o Senhor. Só isso. Aleluia. Levante mãos para os céus e diga: santo, santo, santo. Calabachari fercolas turiandecal. Ó Deus, nós te louvamos, porque sendo o Senhor eterno, justo, excelso, sublime, soberano, glorioso, aleluia, o Senhor veio se relacionar conosco, ó Deus, cuidar de nós,
nos proteger, nos guardar. É isso que pedimos mesmo. O Senhor viu o sofrimento de Israel no Egito. O Senhor ouviu o clamor daquele povo. Ouça o clamor nosso hoje também. E desce, Jesus, desça para nos buscar, para nos tirar do Egito, deste mundo, Senhor. Foresteri, facacheri, frucondo, esteri, andicou. Tu és tremendo, Tu és grande, Senhor, único, aleluia, glória ao Teu nome, Jesus, para sempre, para sempre. Te adoramos, Deus.